Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui. Esse é o espaço onde você e eu nós teremos a oportunidade de crescermos juntos, aprendendo com o Senhor. Estou aqui com a minha Bíblia, estou aqui com o meu cafezinho que não pode faltar. Me chamo Jonathan, sou marido da Júlia, sou o papai da Ana, que em breve vai nascer. Sou farmacêutico de formação, mas eu sou apaixonado pela vida na igreja. Sou líder de célula, estou liderando o Ministério de Louvor da minha igreja local também e eu sou completamente apaixonado pelo serviço ao Senhor e pela grande comissão, tá bom? Então nesse espaço aqui nós vamos aprender e vamos crescer juntos. Nós vamos trazer aqui mensagens, vídeos semanais, quem sabe aí até 2 por semana, para que a gente seja edificado. Porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado e você vai abençoar um amigo também, beleza? Então, eu vou trazer aqui para o que eu vivo, servindo a igreja hoje no Ministério de Louvor e Adoração, e não só para essa área da música, mas para qualquer área que você for servir na igreja ou no seu dia a dia mesmo, independente se é dentro do meio eclesiástico na igreja ou no seu trabalho, uma coisa que é muito importante. Então, aqui a gente vai poder aprender um pouco mais, a gente vai poder compartilhar palavras de fé, palavras do dia a dia, vivências que eu tenho no meu dia a dia. E eu tenho certeza que, assim como eu sou abençoado, você vai ser abençoado e a pessoa que receber o vídeo que você vai compartilhar vai ser abençoado também, tá bom? Então sejam muito bem-vindos e vamos dar início ao nosso primeiro episódio. Eu já falei aqui com vocês no início que eu sirvo na minha igreja local hoje, no Ministério de Louvor e Adoração, certo? E hoje a gente vai falar um pouco sobre adoração, tendo em vista que esse não é um tema isolado para o ministério, para quem serve na área da música, mas para todo cristão. Então, o que a gente precisa ser, o que a gente precisa ter para ter um coração adorador? Para termos um coração adorador, eu já afirmo para você aqui de cara que nós precisamos ter um coração obediente. E quando nós pensamos em ter um coração adorador, um coração obediente, é impossível a gente não lembrar de quem? De Davi. Davi que foi um homem, claro, com muitos erros, mas ele foi o único homem dito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. É verdade que antes de Davi usar toda a sua riqueza, todo o poder do seu reinado para estabelecer a presença de Deus, estabelecer louvor e adoração na tenda em Jerusalém, ele, antes disso, muitos anos antes, ele entregou o seu coração para o Senhor, enquanto ele estava lá nos campos escondido, pastoreando as ovelhas de seu pai. Eu preciso lembrar aqui também que antes de Davi reinar, reinou um rei chamado Saul. E eu preciso relembrar aqui um pouco da história também para você, para a gente poder diferenciar esses dois reis. Resumindo bastante, o capítulo 15 de 1 Samuel vai relatar ali um momento de guerra que Israel teve com o povo amalequita, um povo inimigo, onde Deus, através do profeta Samuel, tinha falado com Saul para que ele dizimasse todo aquele povo, seu rei, toda a liderança, todo o povo, todos os animais, não era para ficar nada de pé. Então Israel saiu em guerra contra o povo amalequita sob a liderança de Saul. Só que chegando lá, durante a guerra, eles não obedeceram o Senhor por completo. Eles não dizimaram com tudo que o profeta Samuel tinha mandado. Eles mataram os piores animais, mataram todo o exército, todo o povo, mas deixou o rei deles vivo e pegou a melhor parte dos animais. Ou seja, Saul, ele não obedeceu o Senhor de forma integral. Ele foi desobediente. Samuel, então, indo de encontro a Saul, ele questiona Saul por que ele não obedeceu por completo. Na verdade, Samuel já sabia. Então, Saul tenta explicar, não, a gente separou os melhores bois para oferecer sacrifício a Deus. A gente deixou o rei deles vivo, mas a gente vai matar. Enfim, ele não obedece de forma integral. Pode ser que até mesmo ele tenha uma boa intenção, mas, primeira lição aqui, nem toda boa intenção é a vontade de Deus. Talvez você tenha bons planos, talvez você tenha uma boa intenção, mas se não foi o que Deus direcionou para você, você vai cair numa distração e automaticamente em pecado. Samuel, então, questionando a Saul, Saul se arrepende e fala com Samuel: profeta, sobe comigo então vamos oferecer sacrifício juntos ao Senhor. Samuel, não. Sabe por quê? E Samuel fala uma frase:
a obediência é melhor que o sacrifício. Grave essa frase, meu irmão. A obediência é melhor que o sacrifício. E olha só, Samuel ainda, ele coloca a desobediência como pecado de feitiçaria e a arrogância como idolatria. Olha, meu irmão, olha o perigo de ser desobediente ao Senhor. E o resultado de toda essa desobediência, que para ele talvez ele tinha até uma boa intenção, sabe qual foi o resultado? A palavra vai dizer que Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei. Olha o perigo disso. Logo após, Deus direciona Samuel a ungir um novo rei. Samuel então vai à casa de Jessé, que tinha muitos filhos, homens fortes, bonitos, altos, e nenhum desses irmãos de Davi foi o escolhido, mas sim Davi, que era o menor de sua casa, mas que o seu coração era integralmente do Senhor. Davi não foi um homem perfeito, Davi não foi um rei perfeito, ele cometeu muitos pecados, mas a palavra vai dizer e torna a te lembrar que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Acontece que a intimidade que Davi gerou com o Senhor enquanto era novo, enquanto era jovem, enquanto ele foi crescendo durante toda a sua vida, foi o ponto-chave e essencial para que o seu rei, em seu reino, fosse estabelecido a presença de Deus em Israel. Isso me faz lembrar que Davi, ele amava muito mais a Deus do que o seu reinado. Davi amava muito mais ao Senhor do que os serviços que ele prestava para aquele país. Ou seja, mesmo sendo Deus que o colocou ali, que o ungiu ali, ele amava muito mais ao Senhor do que o que ele fazia. Então, meu irmão, trazendo pra gente como tem sido o nosso coração, como tem sido a motivação do nosso serviço ao Senhor. O que tem gerado, o que tem movido o nosso coração em direção a isso? Será que eu amo o serviço ou eu amo o autor do serviço, o dono do serviço? É muito mais importante nós estarmos com Deus do que trabalharmos para Deus. A ordem deve ser essa. Eu faço porque eu amo o Senhor, porque eu tenho uma intimidade com o Senhor, porque eu entendo que o Senhor ordenou para que a gente fizesse. E é por isso que eu falei com você que eu sou apaixonado pela Grande Comissão, porque foi a missão que o Senhor deixou para nós, que Jesus deixou para nós antes de subir aos céus. Meu irmão, o Senhor deseja o nosso coração. O Senhor deseja o nosso coração obediente. Sabe por quê? Provérbios 4:23 vai explicar que em nosso coração estão todos os nossos desejos. Olha só, tudo que a gente deseja, tudo que a gente almeja está no nosso coração. Inclusive aqueles desejos que a gente não consegue controlar. Do nosso coração depende a vida e ele deve ser protegido das impurezas. E um coração que ama ao Senhor, um coração adorador, é um coração obediente, meu irmão. Então, se a gente deseja estabelecer a presença de Deus, no Ministério de Adoração a gente sempre fala isso, né? Nós queremos trazer a presença de Deus, nós queremos chamar a atenção do Senhor aqui para nós, para essa reunião, enfim. Se você deseja estabelecer a presença de Deus onde você está inserido, seja no seu trabalho, onde você estiver, na sua faculdade, na sua casa, na sua família, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa honrar ao Senhor, honrar a sua liderança, honrar o seu líder. Olha aqui, presta atenção. Davi, quando foi ungido rei e Saul ficou sabendo, Saul tentou matar Davi de todas as formas. Saul perseguia Davi para matar Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Talvez na visão humana, na visão daquela época, Davi estaria com toda a razão. Mas sabe o que Davi fez? Ele não matou Saul. Apesar de ter tido a oportunidade, ele honrou Saul e chamava-o de rei ainda. Então preste atenção, mesmo que você não esteja no local ideal, enfim, talvez você não esteja com a pessoa que você mais ama, mas você deve honrar essa pessoa em Cristo Jesus. Você precisa, se você deseja estabelecer a presença de Deus, você precisa estar preparado. O Davi, ele construiu toda essa intimidade com o Senhor, ele trabalhou, ele gerou intimidade com o Senhor, ele esteve preparado para o dia onde ele assumiria o seu reinado. E o mais importante, obedecer ao Senhor de forma integral, porque se nós amamos a Deus de verdade, de todo o coração, nós o obedecemos de forma integral.
Que eu e você tenhamos um coração obediente, um coração adorador, porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E a minha oração é para que o Espírito Santo nos ajude a guardar o nosso coração, a termos um coração que agrada ao Senhor. Então, meu irmão, para encerrar esse primeiro episódio, a palavra que eu deixo para você hoje: tenha um coração obediente ao Senhor. Deus te abençoe.